a Coreia do Norte assegurou que está equipando sua marinha com armas nucleares. Segundo a agência de notícias estatal KCNA, o líder Kim Jong-un supervisionou nesta semana os testes de um destroyer apresentado como ultramoderno. Na ocasião, ele declarou que o municiamento da marinha com armas nucleares avança de maneira satisfatória. O dirigente comemorou ainda o que chamou de mudança radical na defesa da soberania marítima do país, algo que, segundo Kim, não havia sido alcançado em meio século. Os testes, que incluíram o lançamento de um míssil de cruzeiro mar-terra, foram realizados pouco depois do Congresso Quinquenal do Partido Comunista. Durante o evento, o líder norte-coreano reiterou seu compromisso com o fortalecimento do potencial militar do país, que possui armas nucleares, e prometeu responder com força a qualquer ameaça. Os testes ocorreram pouco depois que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã, com o objetivo, entre outros, de destruir seu programa nuclear, mísseis e marinha.